Do quê? Qual que foi a palavrinha, a expressão mágica que a gente usou no final da aula passada? Alguma ideia? Você pode repetir, Milena, por favor? Potencial hídrico? Isso. Então, potencial hídrico foi a expressão que a gente mais usou na aula passada. E o potencial hídrico, ele vai refletir para a gente muita coisa que a gente vai trabalhar hoje. Então, eu vou voltar na apresentação onde a gente parou na aula passada. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo minha tela? Eita. Não é compartilhar, não é apresentar. Vocês conseguem ver, pessoal? Sim, tá aparecendo. Muito obrigada. Pessoal, então, na aula passada nós falamos sobre o potencial hídrico, quer dizer, nós falamos sobre água na planta, especificamente, né, nós finalizamos a aula com o potencial hídrico. Então, a gente comentou sobre isso daqui, as diferenças entre difusão e osmose, quando a gente lida com uma célula vegetal ou uma célula animal em meio isotônico, hipotônico ou hipertônico. Então, quais seriam aí as implicações da parede celular para isso? E a gente terminou a aula falando do conceito de potencial hídrico. Então, só para a gente retomar aqui, ficar cada vez mais claro para vocês, o potencial hídrico, ele mede, então, aquela energia livre contida dentro da substância água. Na verdade, é um tipo de potencial químico, mas a gente chama de potencial hídrico, porque a substância, no caso, em que a gente está falando, né, a substância em questão, ela é a água. Então, vira dessa forma o potencial hídrico. Então, o potencial hídrico, ele contém, então, a energia necessária que a água possui para que ela possa realizar trabalho, ou seja, para que ela tenha uma força específica para se deslocar durante uma certa distância. E o que isso implica? Implica que a água, espontaneamente, ela sempre vai fluir de uma região em que ela está em maior potencial hídrico para uma região em que ela está em menor potencial hídrico. Né? Isso vai falar para a gente do status de energia livre da água, ou seja, o status de energia livre da água corresponde ao potencial hídrico da água. Quanto maior o potencial hídrico da água, maior o status de energia livre da água. Quanto menor o potencial hídrico, menor o status de energia livre. Isso a gente vai considerar dentro do sistema solo, planta, atmosfera, que desde a aula passada a gente tem falado isso bastante, né? A gente não pode desvincular o potencial hídrico a somente a água. A gente tem que considerar o potencial hídrico dentro do solo, para que seja absorvido pela planta, para que seja transportada e para que seja perdida por transpiração pelas folhas. Então, hoje, nessa aula, a gente vai focar principalmente esse movimento de água dentro das plantas. Antes disso, só para relembrar para vocês que o potencial hídrico, ele é uma somatória de vários tipos de potenciais que compõem aqui a soma, esse potencial hídrico. Então, a gente tem um potencial de soluto, né, o osmótico, um potencial de parede ou de pressão. O dissoluto corresponde, então, aos osmólitos que são dissolvidos dentro da água ali do sistema. No solo, por exemplo, aquela água que estiver disponível, provavelmente ela está ali diluindo os solutos do solo, aqueles íons que são absorvidos pela planta. O potencial de pressão corresponde à pressão exercida ao contrário, né, da parede celular, quando a célula está em expansão, quando ela está túrgida. O potencial G, que é o potencial gravitacional, é um potencial que a gente geralmente não considera muito com plantas, vamos dizer assim, de alturas normais. Então, à medida que a gente tem aquelas plantas mais altas, né, ou extremamente altas, aí a gente consegue perceber um efeito negativo da gravidade, reduzindo o potencial hídrico. Ou seja, quanto mais alta a planta, maior o efeito da gravidade, maior será a dificuldade
que essa água vai ter de chegar até as partes mais extremas e mais altas da planta, que a força da gravidade vai começar a exercer um efeito negativo. Só que ela só começa a ser muito influenciadora desse potencial hídrico nas partes mais apicais da planta e principalmente de árvores muito altas. Então, isso poderia ser um problema. E o potencial M, que é chamado de potencial mátrico, está relacionado àquela película extremamente delgada, de poucas moléculas de água extremamente aderidas às partículas do solo ou das macromoléculas, enfim. É aquela água que está tão conectada que ela tem uma força eletrostática tão grande ali de ligação dela, formando essa fina camada, que ela praticamente não se solta. Tá? Então, mas isso pode ser considerado quando a gente, quando a gente não tem muita água no sistema, além dessa própria película de água. Então, a gente está falando aqui de solos extremamente secos ou de sementes ortodoxas extremamente secas também, tá? Então, tem sementes aí que são dispersas, vamos supor aí, com em torno de 8% de água. Aí ela passa por um processo de dessecação ainda maior no solo ou no ambiente em que ela está armazenada e essa porcentagem de água cai para 3%. Então, praticamente, ela tem só potencial mátrico atuando ali. Então, tem alguma água ainda que compõe esses 3%, mas ela está tão fortemente aderida, tão eletrostaticamente aderida às superfícies, às partículas, que ela é muito difícil de ser contabilizada. Ela praticamente não tem energia livre ali. Certo? Mas para efeitos práticos, a soma do potencial hídrico que a gente vê, a somatória do potencial hídrico mais prático do dia a dia, de todos os momentos que a gente percebe, principalmente o potencial hídrico experimental que a gente avalia nas plantas, ele é composto, então, pelo potencial osmótico, né, ou de solutos, e o potencial de parede ou de pressão, que é independente da gravidade, independente do componente potencial mátrico, ele vai atuar em todas as dimensões, ok? E mais uma coisa que eu falei para vocês nos últimos momentos da aula passada, foi que o potencial hídrico, ele possui uma escala. Então, a gente tem uma escala que vai do zero, que é o valor máximo, então, atribuir o ciclo zero à chamada água pura, ou seja, H2O mais puramente possível, que é o máximo de energia livre possível que a água pode ter. Esse potencial aqui da água pura, tá? E lembrando, pessoal, potencial hídrico, ele é medido em megapascal, tá? Que é uma unidade de pressão. Então, megapascal, MPa. Então, essa água pura é realmente H2O. Num sistema solo, planta, atmosfera, ela praticamente não existe. Não é? Então, a gente não tem água pura dentro do sistema, porque sempre essa água estará associada a solutos, ou ela estará sofrendo a ação da parede celular. Então, de alguma forma, essa água pura aqui é só uma experimental e é só uma referência, tá, do que seria um estado em que a gente não teria nenhuma partícula, nenhum sal, nenhum carboidrato, nada disso, diluindo, né, sendo diluído nessa água, e nenhuma parede celular no entorno, certo? Então, à medida que a gente vai adicionando alguns efeitos aí nessa água supostamente pura, a gente vai criando umas forças, algo negativo que vai reduzindo o nosso potencial hídrico. Mas isso é natural. O problema é quando essa redução do potencial hídrico ela é muito drástica, certo? Então, aqui a gente tem potenciais menos 0,5 de plantas bem hidratadas, tá? A gente tem em torno de menos 1,5 plantas que estão sob um certo estresse moderado, ainda pode se recuperar, ou seja, a gente retirou um pouco a água daquele sistema, tá? As plantas começaram a perder perder água de alguma forma, mas isso é muito recuperável. Então, essas plantas têm em torno de menos 1 megapascal de valor de potencial hídrico de forma geral. A gente pode ver também plantas em torno até de menos 3, menos 3,5 megapascal, sofrendo também por estresse hídrico um pouco mais severo, certo, pessoal? Algumas plantas, elas conseguem se recuperar mais facilmente desses estresses e outras plantas nem tanto.
certo? Então, quando as plantas chegam no ponto que a gente chama de murcha, até murcha permanente, quer dizer que aquela planta não se recuperou daquele estresse e aquele potencial hídrico provavelmente está muito baixo. Então, não se esqueçam que essa escala de potencial hídrico, ela estabelece que quanto mais próximo do zero, maior o potencial hídrico daquela folha, daquele solo, daquela estrutura em que está sendo medido. E quanto mais longe do zero, menor esse potencial hídrico, mais aquela planta está sofrendo. Para a gente ter uma ideia, menos 10 megapascal é bem longe de zero, e é um potencial hídrico que pode ser encontrado, por exemplo, em plantas sob condições extremas, climas muito áridos, né? Tem algumas plantas que conseguem sobreviver nesses climas áridos, tem adaptações específicas para isso, a gente sabe, e plantas sob estresse salino também bem severo, ou plantas halófitas, às vezes, enfim. Então, essas plantas, elas têm algumas adaptações em que elas conseguem ajustar-se a esse potencial hídrico tão baixo, e ainda assim conseguir desenvolver as suas funções fisiológicas. Ok? Por enquanto, esse foi o resuminho do final da aula passada, e agora eu vou dar continuidade aqui. Se tiverem dúvidas, vocês podem abrir o microfone, fique à vontade, e a gente vai conversando aqui. Aí, pessoal, como é que a gente começa a interpretar esse potencial hídrico? Então, primeiramente, uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente é que esse potencial hídrico tem um aparelho que consegue medi-lo. Então, o que esse aparelho faz? Então, geralmente a gente pega uma folha, um conjunto de folhas de uma planta, precisa padronizar essa folha. Então, logo na antemanhã, o que é a antemanhã? Antes da planta abrir seus estômatos, é o momento em que ela tem a maior turgescência. Por que isso? Porque ela absorveu água e perdeu água no dia anterior, de acordo com temperatura, com onde ela estiver localizada, enfim, e durante a noite ela absorve essa água, ela absorve grande parte de água também. E ela ainda não perdeu, porque em geral as plantas, elas têm os estômatos, elas ainda não abriram os estômatos durante a noite, tá? Porque não tem luz para induzir isso, e elas não perderam água. Então, o máximo de turgescência que a gente consegue perceber numa planta é no período da antemanhã. Então, ela ali naquela madrugadinha de 4, 5 horas da manhã no máximo, é que a gente consegue fazer o que a gente chama de pre-down. Esse pre-down é o quê? Pegar algumas folhas aí das plantas e colocar num aparelho, que é chamado de bomba de Scholander, que é o que a gente mais usa, né, frequentemente na fisiologia vegetal, um aparelhinho chamado bomba de Scholander, que a gente coloca o pecíolozinho da folha nesse aparelho, e ela, como o próprio nome diz, ela é uma bomba. Então, ela vai fazer uma sucção de água dali de dentro. Então, a medida que a gente vai observar é quanto mais intensa for a força, ou menos intensa for a força para puxar essa água da folha, é o que a gente vai medir da pressão. Então, essa pressão resultante, ela vai corresponder num cálculo ao potencial hídrico daquela folha. Então, vocês concordam comigo que quanto mais baixo for o potencial hídrico, maior a força que eu tenho que fazer para tirar uma gotinha desse pecíolo, dessa folha? Concordam? O que vocês acham? Acho que sim. Sim, Thaisa. Por quê, Thaisa? Seu microfone está desligado. Um potencial hídrico menor, a água vai com mais dificuldade, né? E aí tem que fazer mais força. Exatamente. Da mesma forma em que a água se movimenta com menor energia livre, a gente também vai precisar de muito mais força, de muito mais pressão para tirar essa gotinha de água dentro desse sistema que a gente está chamando aí de folha, né? Então, se a água estiver com alta energia livre, potencial hídrico estiver bem alto nessa folha, a pressão que a gente precisa fazer para arrancar essa gotinha, ela é muito menor, né? Então, ela vai sair com mais facilidade porque ela tem mais energia livre associada. É esse o raciocínio mesmo. E o aparelho, ele faz o quê? Uma conversão, então, desse valor de potencial hídrico, do valor da pressão, e nos dá, então, em MPa, em megapascal, certo? Então,
Se um dia a gente tiver a oportunidade aqui na fisiologia de mostrar para vocês isso funcionando na prática, o pessoal que vai fazer a GBI 200 semestre que vem, com certeza vai visualizar alguma coisa assim. Então, vai ser ótimo se vocês vão lembrar disso daí. Mas aqui, pessoal, eu trouxe 2 gráficos para a gente entender um pouco como que a gente pode interpretar esses resultados. Aqui, na nossa esquerda, quer dizer, na minha esquerda, eu tenho aqui um gráfico que corresponde aos valores de potencial hídrico em megapascal e o horário do dia em que foi coletado, em que essa folha foi testada, foi coletada. Então, pessoal, o que acontece? Aqui a gente está percebendo que nas primeiras horas do dia, esse potencial hídrico é bem alto, é menos 0,3. À medida que esse dia vai passando, e aqui a gente está falando, né, de uma espécie amazônica, à medida que o dia vai passando, né, que o tempo vai ficando mais quente, o sol vai ficando mais a pino, esse potencial hídrico, ele vai sendo reduzido. Então, está dizendo para a gente aqui que nas primeiras horas do dia é o horário que eu posso conseguir o máximo de potencial hídrico, e à medida que os estômatos vão se abrindo, né, e vai acontecendo o processo de transpiração, esse valor de potencial hídrico vai sendo reduzido, certo? Então, chegando aí em torno de menos 0,7, menos 0,8. Ué, mas eu não posso chegar a menos 1,5, menos 3... Pode chegar a esse valor, sim. Só que aqui a gente está falando de uma espécie que ela é amazônica, então ela já está num ambiente que é mais úmido, certo? Então, ela perde água por transpiração, sim, mas ela não perde tanto, não é? Diferente, por exemplo, de outras espécies, tá? Como estão essas aqui, que são espécies de caatinga. Então, aqui a gente tem várias espécies, cada uma dessa legenda aqui é uma espécie diferente de caatinga, que dependendo da hora do dia, ou se é estiagem no período chuvoso, a gente pode encontrar potenciais hídricos em torno de menos 2 até menos 2,5, tá? Que é muito próximo daquele potencial hídrico que a gente falou de plantas sob estresse hídrico mais severo. Então, só chamando a atenção, pessoal, na escala de potencial hídrico colocada aqui nesse gráfico, os autores optaram por não colocar a escala negativa, tá? Então, aqui a escala está positiva, mas é em módulo. Então, continua o 0 sendo o potencial hídrico máximo, correspondente à água pura, e essa escala aqui a gente pode ler como se ele tivesse de cabeça para baixo mesmo esse gráfico, tá? Parecido com esse daqui. Então, essa escala aqui, a gente poderia se surpreender dizendo que sim, chega até menos 2, quase menos 2,5, uma planta, uma espécie de caatinga durante o período de estiagem. No período chuvoso, na mesma espécie aqui, né, que está aqui com pontinho, né, durante o período chuvoso, a mesma espécie pode apresentar um potencial hídrico de menos 0,5, menos 0,6, para a gente ver como que parece muito daquele potencial hídrico de plantas bem hidratadas, certo? Porque a gente está aqui no período chuvoso e a gente sabe que a caatinga é esse ambiente super sazonal. O que é um ambiente sazonal? É um ambiente que contém uma discrepância muito grande de disponibilidade hídrica durante os períodos chuvosos e os períodos de estiagem. A gente sabe que a estiagem lá é um período mais longo e as chuvas são um pouco mais concentradas, né? Então, isso faz com que ao longo dos anos, tenha selecionado plantas que são adaptadas a essa condição de sazonalidade. E durante a sazonalidade, nós temos uma estiagem em que o potencial hídrico fica num valor um pouco mais severo, e durante o período chuvoso, potenciais hídricos que correspondem mais à realidade de plantas bem hidratadas. Certinho? Estão conseguindo me ouvir, pessoal, direitinho? Tá, beleza. Então, trouxe aqui para a gente só dar uma olhada aqui com mais cuidado, a direção de movimentação da água. Mas aqui a gente já viu um pouco em slides anteriores, eu só vou dar uma retomada aqui com vocês, sem ainda falar dos cálculos, tá? Então, quando a gente tem um becker com uma água pura, a gente pode adicionar uma solução de sacarose na concentração de 0,1 molar. A gente pode adicionar, na verdade, a sacarose na concentração de 0,1 molar
nessa água pura e a gente ter uma solução final de 0,1 molar de sacarose aqui. Ok? Então, o que acontece? Essa solução de 0,1 molar de sacarose, ela vai nos dizer se a célula está com maior ou menor potencial hídrico do que a gente poderia calcular aqui. Então, pessoal, para essa solução de sacarose, a gente tem um cálculo específico para soluções que a gente consegue fazer e verificar quanto que é o potencial hídrico dessa solução. Por que eu consigo fazer isso? Porque eu estou adicionando a sacarose, que é um soluto chamado não dissociável. O que é isso? Soluto não dissociável é aquele que, se eu colocar, como é o caso da sacarose, né? Que é C12, H24, O6, se não me engano, tá? É a fórmula da sacarose, a gente vai colocar ela em água e ela vai continuar com a mesma fórmula. Diferente, por exemplo, quando a gente pega o NaCl, coloca em água, ele se dissocia em Na+, e Cl-. Então, o NaCl é um soluto dissociável e a sacarose é um soluto não dissociável, certo? Então, para soluções em que nós temos um soluto não dissociável, é possível calcular o potencial hídrico dela por uma fórmula. Então, a fórmula é menos RCT. Vou até colocar aqui no chat para vocês. Então, potencial hídrico da solução seria menos RCT. Então, o que é menos RCT? Então, o R negativo, claro que o valor de potencial hídrico é negativo, o R é a constante universal dos gases, o C é a concentração de sacarose ou do soluto que a gente está falando nesse momento, e T é a temperatura em Kelvin. Tá? Então, calcular, quando a gente tem a temperatura do ambiente, né, controlado, pelo menos a média, e a constante universal dos gases, a gente consegue fazer esse cálculo, certo? Uma vez que a gente sabe a concentração desse soluto. Então, vamos supor que a gente encontre aí um valor de menos 1,3, tá? Uma suposição, fazendo esse cálculo. Aí, por meio desse cálculo, a gente consegue perceber se o potencial hídrico daquela célula ou daquele tecido que a gente inseriu nessa solução, ele é maior ou menor. Como que a gente pode perceber isso, pessoal? Na prática, a gente tem uma prática de fisiologia vegetal em que a gente consegue calcular isso por meio do peso, e aqui a gente pode perceber como é que isso aconteceria. Bom, vamos lá, se a gente pegar uma célula vegetal flácida, né, e colocar nessa solução, a gente pode perceber que no equilíbrio, essa célula vegetal ficou túrgida. Se ela ficou túrgida, quer dizer, o que aconteceu? Quer dizer que a água que estava do lado de fora nessa solução, ela entrou nessa célula. Se ela entrou nessa célula, quer dizer que o potencial hídrico externo estava maior do que o potencial hídrico interno. Então, a célula vegetal ganhou água e a água se moveu da região de maior para menor potencial hídrico até o equilíbrio. E o contrário, se a gente pegar agora, ao invés de 0,1 molar de sacarose, a gente colocar essa célula vegetal, já túrgida, claro, em uma solução triplo, 3 vezes mais sacarose. Então, 3 vezes mais sacarose, 0,3 molar de sacarose, aquela nossa continha menos RCT vai ficar como? Ela vai ficar 3 vezes menor, né? Menor que eu estou dizendo por causa do negativo na frente. Então, ela vai ficar com valor, se aqui a gente tinha 1,2, por exemplo, ela vai ficar menos 3,6, né? De potencial hídrico, megapascal aqui de potencial hídrico. Então, o que pode acontecer? Essa célula que estava túrgida, se ela for colocada nesse meio, com essa sacarose, ela vai perder água. Isso quer dizer que a água está se movimentando dessa célula para fora, ou seja, a célula, ela contém continha, né, antes do equilíbrio, um maior potencial hídrico do que a solução, tá? Então, quanto maior for a solução de sacarose, desse soluto não dissociável, menor será o potencial hídrico dessa solução e, consequentemente, a gente pode ter aí as consequências na célula vegetal, naquele tecido. Vai depender
do potencial hídrico do tecido. Se a gente tiver aí um potencial hídrico no tecido, na célula, em torno de menos 0,5, menos 0,7, o mais provável é que quanto maior a solução de sacarose, né, essa célula vai perder, ou seja, a água vai da região de maior potencial hídrico para menor, e essa célula vegetal ela perde água. Então, tudo isso, gente, é para dizer para nós que o efeito de solutos é um efeito muito complicado. Olha só, e isso aqui também pode ter implicações positivas e negativas. Até o final da aula, espero que a gente entenda isso. Né? Então, nós vamos pensar assim, eu sei que o solo, ele é uma solução com muitos componentes, dissociáveis e não dissociáveis, mas que causam esse efeito osmótico, né? E causam também um efeito de não absorção de água pela planta. E às vezes até um efeito de água, de perda de água pela planta. Então, o valor do potencial hídrico da solução no entorno, ele importa muito, tá? E aqui, somente um exemplo de como a parede celular, ela pode exercer também essa pressão no sentido de aumentar o potencial hídrico ou reduzir de acordo com a solução, de acordo se ela estiver mais túrgida ou menos túrgida, tá? Então, lá na parede celular, ela vai exercer, como eu falei para vocês, né, o efeito de pressão dela, ela vai exercer essa resistência mecânica que vai meio que empurrar a água de volta quando a água exerce essa pressão de turgidez. Então, o balanço dessas, e aí a gente tem o papel das soluções dentro no interior da célula, que vão causar diferenças no potencial osmótico, tá? Então, quando a gente tem a somatória do efeito da parede celular e do efeito dessas soluções dentro da célula, ou no meio extracelular também, a gente tem um potencial hídrico resultante, que é o balanço dessas duas forças, certo? Então, por isso que no nível que a gente avalia experimentalmente as plantas que a gente normalmente trabalha, a gente desconsidera o potencial mátrico e o potencial gravitacional, porque, afinal de contas, a resultante do potencial hídrico, ela vai ser mais direcionada, mais relacionada ao potencial osmótico e ao potencial de pressão, certo? Bom, então, gente, pensando em tudo isso, a gente tem esse conceito que é importantíssimo, tá? Que é o conceito que já falei para vocês aqui, mas é o que é o resultante de toda essa questão do potencial hídrico. Então, resumindo tudo isso, todo esse conceito de potencial hídrico que a gente falou aqui, a gente pode afirmar, então, que o fluxo de água através de membranas é um processo passivo, né? Ou seja, não tem gasto de energia metabólica, a gente não precisa colocar um input de energia. Basta que a água mova-se passivamente em resposta às forças físicas em direção a regiões de baixo potencial hídrico ou de baixa energia livre. Resumindo aqui, pessoal, a água sempre vai se mover de uma região de maior para menor potencial hídrico. Ou mais fácil, a água sempre vai se mover na região de menor potencial hídrico. Tá? Na região em que ela tem menor energia livre, obedecendo aí um processo passivo e obedecendo simplesmente a forças físicas. Até agora, então, a gente não precisou falar nada de energia metabólica, não precisou falar de metabolismo, de ATP, de nada disso. Tá? Então, basicamente, o balanço hídrico nas plantas, ele é regido muito mais por forças físicas, e é o que a gente vai ver agora. O potencial hídrico, ele é sim uma ferramenta para avaliar o status hídrico da planta. Como a gente falou, né, à medida que a planta vai se secando ou a gente vai reduzindo a água disponível para ela, esse potencial hídrico vai sendo reduzido, como mostrado aqui, né, menos 1, menos 0 não tem, né, gente, é 0. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, enfim, a gente já falou que até menos 10 a gente pode encontrar megapascal, e aqui separando em plantas bem hidratadas, até em torno de menos 0,5, menos 0,7, né, mais ou menos, plantas sob estresse hídrico moderado, até em torno de menos 2, e plantas em climas áridos ou desérticos, mais ou menos que a gente já tinha falado na escala, a partir de menos 2 até valores até bem menores.
Então, à medida que a gente vai reduzindo o potencial hídrico dessa planta, à medida que ela vai entrando em estresse moderado, a gente pode perceber algumas alterações fisiológicas. Então, o movimento de água na planta, ele obedece somente àquelas relações físicas, tá, de energia livre da água, mas ele tem consequências fisiológicas, certo? Porque se a gente reduz a água disponível para a planta, ela vai reagir de alguma forma. Tudo que a gente mede fisiologicamente na planta é em resposta a alguma coisa. A gente não tem como dissociar a nossa planta ao nosso ambiente, certo? Como a gente falou lá na primeira aula, é um ser séssil que ela lida constantemente com as pressões ambientais. Então, como que ela faz isso? Então, a primeira coisa que começa a ser reduzida numa planta, quando a gente vai reduzindo o potencial hídrico, ou seja, deixando menos energia livre para aquela água, a gente começa a perceber que a parede celular fica mais flácida, né, que a célula vegetal não está tão túrgida quanto ela poderia estar. E isso causa um efeito muito direto na expansão celular. Por quê? Porque a gente precisa da célula vegetal bem túrgida, né, para que essa força, para que essa pressão de empurrar a parede, ela possa servir para a expansão celular. A gente não tem, pessoal, mecanicamente é impossível a gente ter expansão celular com células túrgidas, com células flácidas, tá? Então, a gente precisa dessa turgidez para acontecer isso. Da mesma forma, né, a gente não tem síntese de parede celular, que precisaria para expansão, não tem, vai reduzindo a capacidade de síntese proteica, vai reduzindo o que a gente chama de condutância estomática, a gente vai falar sobre isso também, reduz também na mesma proporção a fotossíntese, e daí vocês já podem perceber que fotossíntese e condutância estomática estão bem relacionados, né? Basicamente, até o momento, pelo que vocês sabem, já é interessante concluir que a condutância estomática estaria relacionada à abertura estomática. Quanto mais o estômago conduz, maior a abertura. Quanto mais ele conduz, maior a abertura, isso pode estar relacionado à fotossíntese. Mas a gente vai perceber hoje também que um dos primeiros efeitos para a falta de água nas plantas é o fechamento estomático. Se eu tenho fechamento estomático, eu reduzo muito a minha condutância estomática. O estômago estava aberto assim, reduz a sua condutância, reduz, né, a sua abertura para isso, e a gente tem uma condutância muito menor, tá bom? Então, a gente vai falar disso também. E só para ressaltar, aqui, o CO2 para fotossíntese, ele também utiliza essa mesma abertura pelos estômatos, né, para sua entrada. Então, fechou o estômago por causa de falta de água, falta CO2 para fotossíntese também, tá? Já até dando spoiler aqui para vocês. E aí, pessoal, a gente começa a perceber que as plantas vão começando a acumular solutos à medida em que o potencial hídrico ele vai sendo reduzido. À medida que ela vai passando por estresses mais ou menos moderados ou mais ou menos intensos, existe essa acumulação de solutos na planta. E esses solutos, eles têm uma função muito importante, que até o final da aula eu falo para vocês. E à medida também que a gente vai reduzindo o potencial hídrico, existe um hormônio vegetal chamado ácido abscísico, também conhecido como ABA, que ele vai ser muito interessante aí para induzir algumas respostas na planta. Então, a gente vai ter oportunidade de falar dele em outras aulas, várias vezes, mas hoje eu não vou me aprofundar nele. Ok? Dúvidas por enquanto? Tranquilo? Tá. Tendo dúvidas, podem me chamar. Então, o que a gente vai falar agora é de balanço hídrico nas plantas, ou seja, daquelas forças propulsoras do fluxo de água dentro da planta. Quando a gente fala dentro da planta, a gente tem que considerar o solo no qual a raiz se encontra, a condução de água pelo xilema e a perda de água via transpiração pelos estômatos. Então, pessoal, a gente vai considerar assim a estrutura do xilema e o potencial hídrico no xilema, e a gente vai considerar, assim, a capacidade de perda na forma de transpiração dessas folhas. Então, a gente vai falar primeiramente lá da raiz. Então, ó, lá na raiz, tá? A gente tem uma região na raiz que tem na sua epiderme
uma estrutura muito importante que são chamados de pelos radiculares. Então, aqui, ó, a gente está pegando uma parte da raiz e está ampliando bastante para a gente ver o que que acontece, ó. Então, aqui, pessoal, a gente tem uma epiderme de uma região da raiz que é cheia de pelos radiculares. O que que é pelo radicular? Pelo radicular não são as radicelas, não são raízes secundárias, nada disso. Os pelos, propriamente ditos, eles são expansões epidérmicas da raiz. Então, aqui, ó, essa aqui é a epiderme da raiz, esse aqui já é o córtex da raiz. Lá na epiderme da raiz, a gente tem projeções, ó, tá vendo? Como é que essa epiderme, ela vai até outras regiões lá do solo. Para que isso? Aumenta a superfície de contato, aumenta a superfície de absorção dessa água contida no solo para dentro da planta, para ela ser transportada, para ser melhor de absorver água e nutrientes. Então, o que a gente precisa levar em consideração aqui? Que esses pelos radiculares, né, essas projeções da célula epidérmica, elas estão em contato diretamente, intimamente, com a água adsorvida, não a absorvida, tá? A água adsorvida, ou seja, aquela água em volta das partículas do solo. Que tipo de partículas que nós temos no solo? A gente tem as partículas de areia, partículas de argila, tá? E essas partículas de areia ou de argila, elas têm tamanhos diferenciados e a água está em volta delas, certo? Por meio dessas partículas de areia e de argila, essa água que está em volta, ela tem também o conjunto de solutos, né, iônicos que vão sendo absorvidos também pela planta na solução do solo. Então, o que vai acontecendo, pessoal? À medida que esse pelo da raiz ele entra em contato com essa água, como é um processo físico de absorção, a gente precisa ter em conta, né, na cabeça, que essa água que está aqui fora, ela precisa entrar dentro da raiz. E para isso, precisa ter uma diferença, ou seja, um gradiente de potencial hídrico. O que é um gradiente de potencial hídrico? Eu preciso ter uma região em que o potencial hídrico é maior e outra que o potencial hídrico é menor. Para que a água do solo entre na raiz, o potencial do solo tem que ser maior ou menor que o da raiz? Maior, isso mesmo, Thaisa. Vocês entenderam, pessoal? Que a água ela só vai se movimentar da região de maior para menor potencial hídrico. Então, para a planta absorver essa água, a água do solo, ela precisa estar em maior potencial do que a água, do que a solução, enfim, que está dentro da raiz. Então, é assim que a planta absorve água. Ela só consegue absorver água por causa da diferença ou do gradiente de potencial hídrico entre a solução do solo e da raiz, ok? Então, o solo precisa estar bem hidratado, não precisa? Para que a planta consiga absorver essa água, porque se o solo estiver muito seco, não vai acontecer muita coisa, não. Então, por isso que a importância de manter sempre um solo bem hidratado, enfim, com poucos sais, porque se o solo tiver uma concentração muito grande de sais, ou de adubos químicos, por exemplo, tiver um excesso muito grande, isso tudo pode atrapalhar no potencial hídrico, principalmente no potencial osmótico, né, do solo, e a planta não conseguir absorver essa água, porque esse gradiente, porque essa diferença de potencial hídrico não existe muito, tá? Então, para que uma planta saudável, né, de um solo saudável, consiga absorver água do solo, essa diferença de potencial hídrico precisa existir. Ou seja, no solo precisa ser maior que na raiz, tá? Para que possa impulsionar essa entrada de água. Ok? Então, os pelos radiculares, só para ver se eu esqueci alguma coisa aqui, aumenta a superfície de contato com o solo tem partículas de areia e de argila, as diferenças de potencial hídrico entre o solo e os pelos radiculares fazem com que a água absorva ou perca a água, mas claro que a gente quer que a nossa planta absorva a água do solo, certo? Pode acontecer de perder água do solo? Pode, em situações mais extremas. Só que as plantas são extremamente espertinhas também, a gente vai perceber que para acontecer de perder água para o solo, ó,
ela já vai ter lançado mão de um mecanismo metabólico muito interessante que a gente vai falar um pouquinho, tá? Bom, seguindo aqui, pessoal, só para a gente lembrar, a absorção de água pela raiz, ela depende do estágio de crescimento da raiz. Vocês viram que os pelos radiculares, eles são estruturas muito delicadas. Então, regiões da raiz que são muito lignificadas, muito duras já, cheia de lignina, suberina, enfim, são regiões que não permitem muita absorção direta. São regiões que conduzem água, mas elas não permitem uma absorção muito direta. Então, que regiões da raiz que são mais passíveis de absorver água? São regiões mais jovens, mais próximas dos meristemas, tá? Menos lignificadas. Então, o estágio de crescimento da raiz interfere muito na absorção de água. Então, aquelas raizinhas super sensíveis que a gente pega das plântulazinhas, enfim, quem faz horta aí sabe, né? Muita hortaliça tem essas raízes bem fininhas, tal. A capacidade de absorção daquela raiz toda é muito grande. É diferente, por exemplo, da gente pegar uma planta mais velha, assim, mais desenvolvida, principalmente uma planta lenhosa, em que a raiz é muito grossa, em que a gente consegue perceber uma estrutura de raiz muito, como que eu vou falar? Uma estrutura de raiz muito lignificada mesmo, tá? Então, quanto menos lignificada, melhor para a absorção direta do solo. Ok, e aí, a partir disso, a gente tem 3 caminhos principais pelos quais a água poderia seguir do meio externo, né, do solo, para o meio interno, nessas regiões em que tem os pelos radiculares. Então, aqui, pessoal, a gente tem uma estrutura, né, um corte, na verdade. Esse aqui, ó, se esse aqui era um corte longitudinal de uma raiz, esse aqui é um corte transversal da raiz nessa região em que tem os pelos absorventes ou os pelos aqui, né, dessa região da raiz. Então, pessoal, aqui, como a gente pode perceber, ó, de fora para dentro, aqui a gente tem a solução do solo, aqui a gente tem o pelo radicular, aqui a gente tem a epiderme da raiz, aqui a gente tem o córtex da raiz, e aqui a gente tem uma região chamada de endoderme, que é uma região diferenciada. Aqui a gente tem o xilema, tá? Bom, essa endoderme, ela é uma camada de células única em células vegetais, lá na raiz, e ela é uma camada que é totalmente lignificada ou suberificada. Então, vou falar já da importância dela para vocês. Então, pessoal, a água ela pode seguir 3 caminhos principais. Um desses caminhos é seguir via apoplástica. O que é a apoplástica? Apoplasto é um nome que a gente pode dar genericamente a toda a região da parede celular e essa região entre células vegetais adjacentes também. Então, quando a água ela passa, né, ela vai fluindo pela parede celular e pelos espaços intercelulares próximos, a gente diz que essa água está passando via apoplástica. Tá? Então, ela segue via apoplástica até chegar lá na endoderme. Quando ela segue via simplástica, o que é o simplástico? É aquele conjunto de extensões que a gente tem aqui no entorno das células, em que essas vias vão passando aqui entre as conexões célula-célula, entre os plasmodesmos, tá? E essa água vai seguindo por essa direção. E a gente tem a via que a gente chama de transcelular, aqui não atravessa a membrana, tá? Ela vai por dentro da parede celular, célula-célula, respeitando essas conexões intercelulares, tá? E aqui, na via chamada de transcelular, é a água que vai atravessar a membrana por canais específicos, enfim, aquaporinas e outras coisas. Tá? Então, ela vai atravessar a membrana, e essa via chama transmembrânica ou transcelular. Essas 3 vias, pessoal, independente de como a água passa, se é via apoplástica, simplástica ou transcelular ou transmembrânica, né, também pode ser chamada assim, quando ela chega lá na estria de Caspary, que é a camada mais interna do córtex, quando chega lá na estria de Caspary, a gente percebe
Ó, quando chega lá na endoderme, desculpa, a gente percebe que essa endoderme possui um espessamento diferenciado. O que é esse espessamento diferenciado? Então, em torno dessa célula toda, a gente tem um espessamento maior, que vai conectando célula a célula, e ele é totalmente hidrofóbico, é formado de suberina ou lignina, enfim, e não permite que essa água ela passe via apoplástica. Então, ela só permite que essa água passe por via ou simplástica ou transcelular. Para que serve isso? Para que toda aquela pressão de água não chegue com a mesma força lá dentro do xilema e para que essa água seja filtrada, meio que filtrada também quando ela passa via transcelular aqui. Então, aqui tem oportunidade também de, às vezes, a célula vegetal até deixar de absorver algum contaminante maior e tal, alguma molécula grande que possa conter na solução do solo, e também impede que toda essa pressão de água que chega pelo córtex, né, do solo para a planta, que chega aqui no córtex da raiz, ela seja transferida na mesma força para o xilema. Então, porque a intenção não é que essa água seja empurrada para o xilema, a intenção é que tenha uma força succionando dentro do xilema. Então, não é de baixo para cima, é de cima para baixo que essa força vai sendo aplicada, tá? Para que essa água possa subir lá dentro do xilema. E, pessoal, para que essa água se movimente nesse sentido, é óbvio que a gente tem que ter microgradientes de potencial hídrico aqui dentro também. Então, sempre a água vai indo em direção à região de menor potencial hídrico, se igualando e ao mesmo tempo sendo puxada, se igualando sendo puxada. Então, a gente vai perceber isso quando a água chegar lá nas folhas, que aí vocês vão perceber isso muito bem. A gente falou, né, dessas 3 vias, apoplástica, simplástica e transmembrana. Então, só para ficar mais claro ainda, que nesse desenho aqui ele é muito esquemático, né? Então, esse aqui, apesar de ser esquemático também, mas tem os componentes celulares e a gente consegue perceber melhor a água por onde ela passa. Então, a via apoplástica, ela vai passar aqui, ó, na parede celular, espaços intercelulares. Então, ela vai aqui permeando as células pelo lado mais externo, né? A via simplástica, ela vai passando pelo que a gente chama de simplasto, que é esse conjunto, né, de vesículas, aqui, esse conjunto do retículo endoplasmático, que vai, inclusive, atravessando célula a célula, por conexões que a gente chama de plasmodesmos. Então, essa via simplástica, ela não atravessa a membrana, tá? Ela tá aqui na membrana, entre célula a célula, permeando as células dessa forma. E a que a gente chama de transmembrânica, que realmente ela vai atravessar a membrana celular e ela pode entrar numa célula aqui e depois ser transferida do outro lado, mas sempre atravessando membranas. Então, esses 3 meios acontecem dentro da célula vegetal de transferência de água. Então, só para a gente ver melhor, olha só essa rede de plasmodesmas. A rede de plasmodesmas, pessoal, que fazem grande parte dessa rota simplástica, de absorção de água pelas raízes das plantas, ela é uma rede totalmente e intimamente interconectada, que faz com que um tecido, faz com que células adjacentes, né, que constituem um tecido, elas tenham essa ligação, essa conexão física entre elas. Então, como a gente pode perceber aqui, essa célula se conecta a essa, que se conecta a essa, que se conecta a essa, e assim sucessivamente, até que a gente consiga verificar uma rede de conexões e junções dentro desse tecido vegetal. E aqui, só para a gente perceber, olha só, entre 2 paredes celulares, né, adjacentes, a gente tem aqui os pontos de conexão, né, do retículo endoplasmático, tudo, que conectam célula a célula, formando aí os plasmodesmos, ok? Então, o que eu peguei aqui, ó, essa parte, esse pedacinho aqui, por exemplo, que a gente ampliou para ver essas vesículas, para ver, né, essa extensão do retículo endoplasmático que vai conectando as células entre si. E, como eu falei para vocês, uma das proteínas mais importantes no transporte de água dentro das plantas, e também faz parte desse transporte de água de forma a atravessar a membrana, podem ser ali as aquaporinas. Então, aquaporinas, como o nome diz, são poros mesmo.
São proteínas que formam poros, né, proteínas canais, que permitem a entrada passiva de água de um meio para outro, obedecendo aí um gradiente de concentração ou um gradiente de potencial hídrico, no caso. Ok? Então, aqui a estrutura das aquaporinas, aqui também, só para a gente ter essa noção. Bom, oi. Oi, Arthur. A senhora pode voltar na imagem anterior, por favor? Posso. Eu vi que tem dois símbolos ali de positivo, tem carga elétrica envolvida nisso? Desculpa, Arthur, eu não te escutei. Você pode repetir? Tem carga elétrica envolvida nas aquaporinas? Não, Porque eu não tô tem. vendo dois símbolos positivos aí, ó. Você fala aqui? Não, no caso, elas podem se fechar às vezes. E aí o fechamento delas, ele pode ser acionado por meio de algumas cargas. Mas, no geral, elas ficam mais ou menos assim, quando os poros estão abertos, e o acionamento do fechamento delas é que pode ser por diferenças, por indução de uma diferença de cargas no poro, dentro do poro aqui nas aquaporinas. Ok? Mas a carga da água em si, tudo isso não influencia, não. É mais da proteína mesmo. Beleza? Ok. Certinho? Beleza, pessoal. Então, para retomar aqui, né, acho que ficou um pouco claro para vocês aí, mas essa linha aqui é uma linha preta que está conduzindo a água via transmembrana, né? Ou simplástica e transmembrana aqui. Essa linha azul, a gente pode perceber que essa água está atravessando aqui. Essa rota apoplástica, essa linha verde, a água passando célula a célula, permeando parede celular, enfim, tá? Então, são essas rotas, e aqui a gente tem de forma diferente, né, de um ângulo diferente, as células da endoderme, aqui a camadinha mais interna do córtex, a endoderme com as estrias de Caspary. Então, essas estrias de Caspary, elas formam mesmo como se fossem anéis em volta dessas células, e permite a passagem somente por via ou a transmembrânica, ou então simplástica até chegar no xilema, ok? Bom, aí, pessoal, só para vocês verem de novo, as estrias de Caspary, né, de outro ângulo, como que elas podem influenciar, né, toda essa absorção. E para ser um pouquinho mais detalhista, né, essa faixa que envolve as células é uma faixa suberificada ou lignificada, ou seja, tem deposição de suberina e lignina, que são compostos totalmente hidrofóbicos, que vão impedir essa passagem de água via apoplástica. E aí força a passagem de água por meio da membrana, né, ou por meio dessas conexões célula a célula. E exerce totalmente essa seletividade, tá, da célula vegetal, passando aí pelas aquaporinas, e tudo. Então, essa seletividade é importante também. Aí a gente vai começar a falar agora, pessoal, quando a água chega lá no xilema, que aí o transporte pelo xilema vai ser o transporte que vai acontecer, então, desde as células da raiz, né, até a parte, até o ápice da planta, né, até as folhas, enfim, no sentido ascendente. Então, para que o xilema consiga suportar essa tensão que é exercida dentro dele, então a gente tem células diferenciadas, a gente tem células com calibres diferentes, né, que são as traqueídes, tem calibre bem menor, são mais afiladas, né, mais compridas e mais afiladas, que são as traqueídes, tem um calibre bem menor, e os elementos de vaso, que são células muito mais alargadas, né, que tem um calibre maior, e são células que têm essa conexão célula a célula, também são chamadas de poros, tá? Ou perfurações aí. Pontuações, desculpem, as perfurações são aqui, ó, entre célula a célula. Então, como a gente pode perceber, os elementos de vaso, eles são células justapostas, são conectadas uma à outra, formando como se fosse um grande tubo, né, dentro das plantas mesmo. Certo? Aí a gente pode até comparar com conexões de tubos de PVC, enfim, que tem uma construção, que a gente consegue perceber isso também. Então, aqui, pessoal, são células de elementos de vaso, umas conectadas às outras,
e aqui são células de traqueídeos também, umas conectadas às outras. Então, o que a gente pode perceber? Que essas células de calibre diferenciados, elas têm funções de condução de água, mas cada uma de uma forma distinta. Por exemplo, as traqueídeas, a gente pode perceber como elas são mais afiladas, o efeito da capilaridade nelas é muito grande. Então, elas ajudam muito nessa subida de água por capilaridade pelas plantas, mas elas não têm tanto esse poder de succionar, de serem succionadas aí, como acontece dentro da água no elemento de vaso. Então, é importante que as plantas tenham dentro do xilema células com calibres diferentes, para que o efeito da capilaridade adicionado à tensão, né, ele possa ajudar nessa subida de água. O que essa figura também mostra para a gente, pessoal, é o seguinte: há situações, diversas situações, em que pode ser que haja uma bolha de ar dentro dos elementos de vaso ou desse conjunto de traqueídeos. Ora, então, a gente parte do princípio que não é desejável que isso aconteça. E quando isso acontece, o que acontece quando entra ar na mangueira? Vocês estão lá no jardim, ela fica cuspindo aquela água, perde a força e a água sai com menos pressão, não é? Então, quando acontece isso dentro da planta, é a mesma coisa. Então, quebra aquela coluna de água dentro da planta e impede que a absorção de água, o transporte de água dentro do xilema aconteça, né, de forma ideal, né, específica ali dentro do xilema. Então, essa coluna de água, ela não pode ser quebrada por uma coluna de ar. E se acontecer, a planta tem mecanismo de tentar contornar isso daí. Então, o que está mostrando aqui para a gente? Ó, uma bolha de água aqui dentro. Então, as células aqui adjacentes, a água ela está percorrendo essas células e está contornando essas células no qual a gente tem ali as bolhas. À medida que o tempo vai passando, essas bolhas vão se desfazendo. Mas no momento em que essas bolhas são formadas, existe esse interrompimento, essa interrupção, né, de transporte de água momentâneo ali naquela região daqueles vasos, ok? Não só dos elementos de vaso, não só das traqueides também, né, dos dois. Isso é chamado de cavitação, tá? Então, cavitação é esse efeito de formação de bolhas de ar dentro da estrutura do xilema que impede a condução de água por essas plantas. E aí, o que acontece, pessoal? A água vai sendo contornada e, enfim, depois de um tempo, o transporte específico vai sendo retomado. Para isso, para que isso não comprometa todo o transporte de água na planta, as células, né, aqui dentro das pontuações, elas possuem o que a gente chama, né, elas possuem pontuações que vão auxiliar, né, aqui para que essa pressão da água seja controlada e o ar vá se desfazendo aos poucos. Então, como se fossem pequenos furinhos que vão se tampando de um lado, tampando do outro, até que essa pressão até que essa tensão, né, seja retomada, inclusive o transporte de água. Em que situações que isso pode acontecer? Em países de clima muito frio, em geral, né, algumas plantas, elas podem ter, porque o frio, ele imprime uma baixíssima mobilidade da água, então essa baixa mobilidade de água, ela pode influenciar na formação de bolhas. O corte de plantas também pode acontecer isso. Por exemplo, quem trabalha com flores de corte, tem que fazer o corte das flores numa determinada hora do dia, claro, né? Na antemanhã também, em que a gente tem o máximo de turgescência, e geralmente eles colocam as flores de corte dentro de vasos ou dentro da água para fazer o corte ali, para que essa água não seja interrompida, né? A sua subida e essas flores não murchem muito facilmente. Ok? Então, isso é bem interessante para quem já viu, né, ou já tentou pesquisar alguma coisa de flores de corte. Esse corte é feito dentro da água por conta disso. Quando falta água no solo por um determinado momento também, a planta está sob estresse, também pode haver cavitação,
e a retomada desse processo, a saída do estresse pode demorar um pouco por conta dessas bolhas que são formadas, mas aos poucos, se essa cavitação não for muito extrema, a planta vai se recuperando, tá? Essas bolhas vão se desfazendo e a planta vai se recuperando e o movimento de água pelo xilema vai sendo restaurado tranquilamente. Aí, pessoal, agora a gente vai começar a falar, já que a gente falou, né, do xilema, a gente vai falar da perda de água lá nas folhas. Então, a gente falou como é que a água entra pela raiz, por diferença de potencial hídrico, como que ela sobe no xilema, também é por diferença de potencial hídrico, e a gente já falou, inclusive, na aula passada, que várias daquelas propriedades físicas da água, elas ajudam muito nessa subida de água. A gente junta a tensão superficial, a capilaridade e a coesão, a gente tem esse contínuo solo, planta, atmosfera, né, conduzindo essa água toda por meio do xilema da planta, até chegar nas folhas. Quando chega lá nas folhas, pessoal, o que vai faltar? Qual que é pode ser energia mesmo, que vai faltar para que essa água continue subindo. Na aula passada eu dei o exemplo do canudinho, né? Que as células do xilema seriam tipo os canudinhos, que tem um calibre específico, e quando você coloca no líquido, ela tem a tendência de subir, né? Ela tem essa questão da tensão superficial que é formada. Mas ela sozinha não consegue, ela vai até certo ponto, até 1, 2 centímetros dentro desse canudo, e assim é com as plantas também. Mesmo tendo traqueides, elementos de vaso de calibres diferentes, só a questão da água estar ali, só a coesão em si já não seria suficiente, e a capilaridade, claro, não seriam suficientes para fazer com que a água chegasse contra a gravidade lá nas folhas, lá na parte mais extrema da planta. Então, o que acontece? Como essa água ela é coesa, né, as pontes de hidrogênio, elas conectam muito fortemente as moléculas de água entre si, quando chega lá nas folhas, essas moléculas de água elas são perdidas por transpiração. Então, o fato de a água ser perdida por transpiração, molécula a molécula, e o fato delas estarem conectadas, como se fosse uma corrente mesmo, vai fazendo com que esse movimento de água, ele seja contínuo dentro da planta. Então, a perda de uma molécula de água dá lugar a outra molécula por diferença de potencial hídrico, né? Então, uma vai substituindo o lugar da outra, paulatinamente dentro da coluna do xilema, até chegar lá no solo. Então, pessoal, a gente não consegue dissociar essa movimentação de água, porque a gente depende, sim, da coesão, depende da capilaridade, depende da tensão superficial, mas também depende da tensão que é exercida pela perda das moléculas de água na forma de vapor lá nos estômatos. Então, eu perco água na forma de vapor nos estômatos e essa tensão vai sendo produzida ao longo de todo o xilema da planta, fazendo com que essa água sempre saia em sentido ascendente, certo? Formando aí essa corrente mesmo de moléculas de água que vão sendo continuamente perdidas e repostas dentro do corpo da planta. Ok? Mas para que aconteça isso lá nas folhas, a água vem então pelo xilema, ela das células do xilema, que são células mortas, isso é importantíssimo também, eu não posso esquecer de falar para vocês. As células do xilema, elas são células mortas, né? Então, quando a gente exerce essa força, imprime essa força de tensão dentro do xilema, ele suporta, porque as paredes do xilema, elas são rígidas, então dá para puxar essa água dentro, tá? Se elas fossem paredes vivas e maleáveis, essa sucção da água colapsaria essas paredes celulares, certo? Porque não dá para ser maleável, precisa ser dura, rígida o suficiente para que, ao puxar, né, ao exercer essa força de tensão dentro do xilema, né, ela consiga suportar essa tensão e ela consiga, então, não colapsar. Ok? Então, isso é muito importante. Quando essas moléculas de água são perdidas na parede do xilema, lá na folha, lá
no extremo, né, da planta. Essa água vai, então, alcançando os espaços intercelulares e vai permeando as células vegetais da folha, e ela vai sendo perdida para esses espaços intercelulares, molécula a molécula, e vai sendo liberada, aumentando a pressão de vapor ali dentro, né, dessa cavidade, e ela vai sendo perdida, então, pelos estômatos na forma de vapor de água. Então, pessoal, essa água, então, essa superfície úmida que está aderida, então, às células vegetais lá na folha, ela vai fazendo com que essa água que é perdida molécula a molécula, na forma gasosa, ela vai alcançando esses espaços intercelulares e também obedecendo às diferenças de potencial hídrico para que elas saiam daqui, onde elas estão bem concentradas na forma de vapor, para alcançarem a atmosfera externa, onde elas estão muito menos concentradas na forma de vapor. Ok? Então, à medida que essa água, né, vai sendo perdida aqui, ela vai sendo novamente reposta aqui é como se fosse esse menisco, ó, formado pela célula a célula. Então, à medida que essa água vai sendo perdida, outra vai sendo reposta aqui, e assim continuamente, enquanto a gente tiver estômago aberto, enquanto a gente tiver movimentação de água aí. Ok? E isso, pessoal, impulsiona o que a gente fala de tensão, coesão dentro da planta, né? Então, o movimento de tensão, coesão associada à transpiração. Então, tensão, que é essa força de pressão que é exercida dentro do xilema que puxa essa água, tá? Associada à coesão das moléculas de água entre si e associada à transpiração, a perda de água, né, na forma de vapor pelas células vegetais, forma para a gente esse contínuo do movimento de água do solo para a raiz, da raiz para o tronco, do tronco para as folhas e das folhas para a parte externa, sempre em sentido ascendente, sempre exercendo essa tensão e sempre seguindo um gradiente de potencial hídrico. Ou seja, sempre a água partindo para uma região de menor potencial hídrico, que vai sendo impressa à medida que as moléculas de água vão sendo perdidas para a atmosfera, certo? Então, o movimento de água da folha para a atmosfera nos mostra o seguinte, então, que a célula, aqui a gente tem o xilema, né? Então, a água, ela é perdida do xilema para as células adjacentes, aqui ao xilema, células de parênquima, né? Então, formando aquele menisco em torno dessas células, e essa água aqui dos meniscos, ela vai sendo perdida na forma de vapor, então ela aumenta muito a pressão de vapor aqui dentro, e aqui a gente tem as estruturas chamadas de estômatos, que podem se abrir ou se fechar em resposta a várias questões ambientais e da própria planta, e aí, quando ele se abre, ele permite a saída de água na forma de vapor, tá? E aí, essa saída, pessoal, ela depende também, obviamente, de uma camada aqui, uma camada de ar, que é chamada de camada limítrofe. O que é camada limítrofe? É uma camada de ar que pode ser mais ou menos densa, tá? Que pode permitir mais ou menos a saída de vapor de água pelas plantas. Então, vamos pensar o seguinte, a camada limítrofe é uma camada de ar que tem em volta de qualquer coisa, tá? Em volta da minha mão tem uma camada limítrofe, da folha, enfim. Tudo isso tem porque é a camada de ar que envolve, né, qualquer objeto, qualquer coisa que a gente estiver pensando. Então, a camada limítrofe, ela pode ser mais ou menos densa, e ela pode permitir mais ou menos a saída de água. Em que situações? Vamos supor que a gente tem uma lâmina foliar grande, né? E essa lâmina foliar está num ambiente extremamente úmido e com pouco vento. Então, o que acontece? A gente forma uma densa camada limítrofe em volta, né, dessa folha, que impede, pela alta umidade, impede uma saída de água muito grande na forma de transpiração.
mesmo os estômatos estando abertos. Mas se por acaso começar a ventar, essa camada limítrofe ela vai se desfazer muito fácil. Como ela vai se desfazer muito fácil, ela vai permitir, inclusive, a saída de mais vapor de água, tá? Porque ela não vai ficar ali tão densa em torno da folha. Então, a camada limítrofe, ela pode ser muito desfeita por questões do vento, e se a gente tiver uma umidade relativa muito alta também, essa saída de água, ela pode ser um problema, tá? Lembra da questão do potencial hídrico, se a gente tiver uma umidade relativa do ar muito alta, por exemplo, aqueles dias que choviam sem parar, né? Provavelmente as plantas não estavam transpirando tanto, porque a diferença de potencial hídrico entre a câmara subestomática, né, que é essa região onde a gente concentra a maior concentração de vapor de água, né, para o meio externo, não existia essa grande diferença aí de potencial hídrico. Então, praticamente, a gente não iria ver essa transpiração acontecendo. Mas, num dia de sol como hoje, num dia que está ventando, tem água suficiente no solo porque choveu bastante. Então, a planta ela pode sim estar transpirando bastante porque ela tem água para isso. Se a planta está transpirando, pessoal, ela está ajudando muito no controle da sua temperatura. 2, ela está absorvendo bastante nutrientes do solo, porque essa absorção está sendo contínua junto com a solução que vem da água absorvida. E 3, os estômatos estão abertos, permitindo a entrada de CO2 para a fotossíntese. Então, transpirar em momentos interessantes para a planta, vamos dizer assim, é muito bom porque ela executa várias atividades fisiológicas ao mesmo tempo, tá? Mas a elevação da transpiração em uma situação em que a gente tem uma temperatura altíssima, não é interessante. Então, por isso que muitas vezes o aumento de temperatura ou a redução de água disponível no solo indicam para a gente um fechamento estomático das folhas, aqui dos estômatos das folhas, que não permite a saída de água e, ao mesmo tempo, não permite a entrada de CO2, né? Mas, pelo menos, a planta não fica naquele período de murcha, não entra em estresse hídrico muito severo. Ok? Então, várias coisas a gente tem em relação à transpiração. Pode falar, Thaís. Elisa, numa condição dessa, onde tem muita umidade na camada limítrofe, tem chance de, com o aumento do potencial hídrico e os estômatos abertos, a água entrar de fora para dentro? Na forma de vapor é mais complicada. Mas tem algumas plantas que têm estruturas especializadas que captam um pouco dessa umidade do ar e é até para a própria hidratação da planta. Mas isso são plantas muito especializadas de clima, às vezes árido, né? Que às vezes, por exemplo, o solo é muito arenoso, então a água percola muito fácil, então fica com aquela água disponível por muito tempo. Então tem algumas estruturas das plantas, das folhas, que conseguem fazer essa absorção, mas são adaptações muito específicas. Porque eu fiquei pensando assim, por exemplo, se no caso como é água em vapor, né, fica, como você falou, fica realmente mais difícil. Mas, por exemplo, se tem muita umidade, fica mais difícil de transpirar. E aí, aquela água que tinha que sair dali de algum jeito pela transpiração, ela fica acumulada ali, a folha fica túrgida e até o dia que parar a umidade para ela poder sair? E aí, ela dá essa meio que parada, parada total, Thaís, é um pouco complicado, porque lembra que eu te falei que eu falei para vocês de condutância estomática, né? A condutância pode ser maior ou menor, mas é difícil a gente ver estômatos completamente fechados, por exemplo, tá? Então, da mesma forma, essa perda de vapor, de água. Então, em alguns momentos... entendi. Não, sim, a planta vai ficar bem túrgida, sim, tá? Com certeza ela vai ficar bem túrgida, mas em alguns momentos ela vai perder levemente, perder pouca dessa água, alguma transpiração mínima que seja vai acontecer. Transpiração 0, 0, 0 é muito difícil, é mais quando a planta está numa situação mais extrema de perda de água mesmo, que
ela fecha bastante os estômatos, tá? Agora, ela vai dar uma paralisada momentânea nessa transpiração, e quando a situação for retomada, que for interessante, né, essa normalização da transpiração retornar, ela volta a perder água novamente. Então, pensa no tanto de planta que ficou aí lutando com super túrgida, né, durante esse período chuvoso que teve. Então, sim, elas vão ficar bem túrgidas, e essa perda de água na forma de vapor vai ser muito, muito sutil. Então, alguns períodos do dia em que não chovia o tempo todo, aí beleza. Uma outra coisa, Thaís, você falou de folha grande, peso, o peso das folhas também, mas é algo que já foi montado para aquilo ali, né? A engenharia de segurar aquela folha daquele pecíolo é bem proporcional ao tamanho da folha. A planta provavelmente não vai investir em um pecíolo mais ou menos grosso ou espesso, enfim, desproporcional àquilo que ela pode suportar, né? As coisas são bem engenhadas aí. Mas você falou de folhas grandes, a questão da folha grande é muito mais a questão da camada limítrofe mesmo, tá? Quanto maior o limbo foliar, claro, né, maior a camada limítrofe vai ficar ali em volta. Folhas pequenas, essa camada, ela se desfaz mais rápido, né? Agora, em folhas maiores, com certeza, a gente tem essa camada limítrofe limitando um pouco mais a saída de água. Mas é momentâneo, né? E isso pode mudar, pessoal. Pensa assim, um passarinho pousou naquele galho e saiu, mesmo que não tenha muito vento, já movimenta as folhas, enfim, a planta está sendo atacada por uma lagarta naquele momento ali, então aquilo já dá uma movimentação. Então tem muita coisa que acontece ao mesmo tempo, e não é nada estático, né? É muito dinâmico, na verdade. Então, toda essa associação da planta no ambiente em que ela está, propriamente, né, a gente estuda aqui na teoria, mas na prática o que está acontecendo é essa camada se fazendo e se desfazendo a todo momento, em maior ou menor proporção, dependendo da parte da planta que a gente tiver, enfim. Então, o que conta é o todo, né? Se a gente está falando do todo de uma planta, a gente está falando de um conjunto de folhas, um conjunto de estômatos, um conjunto de estruturas que vão proporcionar um ganho ou uma parada desse ganho momentâneo, ou até mesmo uma perda de produção da planta. Ok? Então, nesse período chuvoso que eu estou falando tanto aí, olha só como é que elas estão se beneficiando agora. Água no solo, água bem presente no solo, então tem água suficiente para absorção, tem calor, temperatura e tem sol suficiente para indução de fotossíntese. Então, agora a gente vai ver um boom de crescimento nessas plantas, que a gente está associando uma temperatura boa para o desenvolvimento, a gente está associando água disponível no solo, nutrientes também, e a gente está associando aí comprimento do dia também, claro que a gente está no verão, e a gente está associando tudo isso ao ganho fotossintético e a tudo que a planta pode ter. Então, vocês podem perceber, ó, poucos dias depois desse boom de chuva que a gente teve, podem perceber que muitas plantas vão ter uma estação boa de crescimento agora, tá? Juntando várias dessas variáveis ambientais, proporcionando um ganho fisiológico muito interessante aí, associando tanto a transpiração, quanto a fotossíntese, enfim. Beleza, Thaís? Então, a nossa função aqui, claro, né, que é isolar fatores para a gente entender como é que cada um funciona, mas, ao mesmo tempo, é pensar também de forma generalizada na fisiologia da planta toda, tá? Beleza? Ok. Então, pessoal, continuando aqui, a gente falou da camada limítrofe, e agora a gente vai falar um pouquinho dos estômatos, né, que é a nossa última resistência aí à saída de água por transpiração. Então, como a gente falou da camada limítrofe, né, só retomando aqui, olha só, como é que a gente tem o fluxo, né, transpiratório, como é que a gente tem a perda de água por transpiração quando o ar está parado ou quando o ar está em movimento. Então, quer dizer que aquela movimentação toda de ar da camada limítrofe, ela influencia muito positivamente
ao aumento desse fluxo transpiratório. Então, a gente tem a perda de água, né, claro, por transpiração, e isso influencia positivamente também a fotossíntese em condições, claro, dentro do esperado para que isso aconteça, tá? O que não pode, por exemplo, a gente tem uma abertura estomática muito grande, né, uma transpiração alta, num ambiente em que não tem tanta água disponível no solo assim. Mas a plantinha esperta que olha lá, checa a sua turgidez, potencial hídrico, nananã, e várias sinalizações vão levar ao fechamento ou maior abertura estomática, dependendo das condições ambientais. Tá? Então, essa estrutura aqui, pessoal, ela é extremamente importante no controle da saída de água na forma de vapor, né, na transpiração, e no controle da entrada de CO2 também. Então, o controle estomático, ele é muito refinado, ele acontece de forma bem controlada na planta. Então, aqui os estômatos, né, para a gente lembrar, com certeza vocês viram bastante na anatomia, mas só para a gente relembrar aí, é formada por duas células que tem a parede aqui, ó, essa parede celular de encontro entre elas, que formam o ostilo. Essa parede celular, ela é mais ou menos espessa. Então, o que que acontece? Quando o estômato está mais fechado, quer dizer que essas células aqui, essas células guarda, né, que são chamadas as células em volta do ostilo, elas estão bem fechadinhas, porque elas estão mais flácidas. Quando elas estão túrgidas, existe um espessamento de parede celular diferenciado aqui, que vai empurrar essas células, que vai empurrar, na verdade, essa parede celular na região do ostilo, dessa forma fazendo com que esse ostilo se abra mais, tá? Então, isso permite maior abertura estomática e permite que essa água saia na forma de vapor. E, claro, o CO2 entra para a fotossíntese. Então, aqui o ostilo ofendoestomático, ele vai obedecer isso aí. Então, esse espessamento de parede celular nessa região aqui mais interna, ele vai permitir que esse estômago fique mais fechado ou mais aberto, de acordo com a turgescência da célula guarda, tá bom? E a turgescência da célula guarda, ela é controlada por várias coisas, inclusive pelo tal ácido abscísico lá, que a gente falou mais no início da aula de hoje, que é um hormônio que vai ajudar a induzir, né, a maior entrada ou saída de água das células guarda, de acordo com o ambiente, certo? Então, essa sinalização é muito fina, muito interessante, e muito além do que a gente vai ver na disciplina. Então, a sinalização específica do ácido abscísico no controle do fechamento estomático, a gente não vai ver aqui com detalhes, porque é muito além do que a gente fala, tá bom? Mas só de vocês saberem que o ácido abscísico está relacionado ao controle do fechamento e abertura estomáticos, para mim já é suficiente. Se quiserem saber um pouquinho mais, quem sabe o mestrado na fisiologia vegetal. Estamos aqui aguardando vocês. Ok, então, pessoal, aqui os estômatos fechadinhos, né, o ostilo fechadinho, e olha só essa parede celular da célula guarda, como que ela é totalmente diferenciada, né? E ela permite uma abertura também diferenciada para isso, como a gente pode perceber aqui, ó. Então, essa fenda pode ser menor ou maior, de acordo com a turgidez dessa célula, aqui da célula guarda, que tem uma deposição das microfibrillas de celulose bem diferenciadas. Então, ela não é assim, bonitinho como as outras células, é assim, de forma radial para puxar esse espessamento aí de parede celular de forma diferenciada, para que esse estilo abra dessa forma, ok? Então, aqui, de novo, né, as células guarda túrgidas, abertas, e células guarda flácidas, fechando aqui o ostilo. Viu, Thais? Olha só, esse fechamento, ele não é total. A fotossíntese pode chegar a zero, mas a condutância ainda tem um pouquinho, um resquício lá, tá? Então, pode ser que não tenha muita entrada de CO2 aqui, mas um pouquinho de água, um pouquinho de vapor pode estar saindo, tá? Nem sempre esse fechamento é completo, total. Tem transições de totalmente aberto para totalmente fechado, tá? A gente fala aberto e fechado porque fica mais fácil, mas, na verdade, tem transições. E aqui só micrografias eletrônicas, para vocês verem na real como é que eles são, fechadinhos e aqui abertos.
Vou passar um pouquinho mais rápido, que esse aqui é um slide muitíssimo importante do nosso tema, tá? Que esse slide aqui, ele vai resumir tudo que a gente viu até agora, na parte de água nas plantas. Tá, dá tempo de a gente falar isso bonitinho. Então, pessoal, esse slide aqui, ele mostra pra gente uma planta, essa figura aqui super bonitinha, que se vocês quiserem pegar lá nesse site aqui, se quiserem... enfim, não precisa nem colocar o site, vocês podem procurar no Google mesmo, no Google Imagens, movimento de água na planta, enfim, ou buscar por relações hídricas em plantas, buscar por imagens que vocês já vão encontrar essa imagem. Ela está em inglês porque é de um site educativo dos Estados Unidos, mas tem muitas delas já traduzidas para o português. Eu peguei dessa daqui porque é uma árvore, então eu gosto de trazer para vocês exemplos que são mais condizentes, né, com o que a gente vê aqui. Então, pessoal, o que a gente tem aqui? Olha, a gente tem uma árvore, uma planta, né, na verdade, cujas raízes estão inseridas nesse solo, claro. A gente vê também a estrutura do tronco, a gente vê a estrutura da parte aérea, que é as folhas, enfim. E a gente vê uma seta que mostra para a gente o gradiente de potencial hídrico. Esse gradiente de potencial hídrico, nessa seta azul, a gente pode perceber que essa seta vai diminuindo a coloração. Vocês perceberam isso? Olha só que interessante. Então, a gente começa numa intensidade maior e vai para uma intensidade menor de coloração. Até isso aqui é representativo para o que a gente precisa contar aqui de historinha. Por quê? Porque, pessoal, a gente está falando de um gradiente potencial hídrico ao longo de toda a planta. Então, é de se esperar que a gente tenha diferenças de potencial hídrico desde o solo, desde a raiz, passando pelo xilema, passando pelas folhas, até chegar no ambiente. Certo? Então, se a gente for seguir isso, que a água, ela vai se locomover sempre em direção à região de menor potencial hídrico, seguindo o gradiente, né, e seguindo também as questões de energia livre associadas à água, a gente pode perceber que, provavelmente, a região do solo vai ser a região em que a gente vai ter um potencial hídrico mais alto. Por quê? Porque é a região que vai permitir a saída de água do solo para a entrada nas raízes. Então, o potencial hídrico da raiz precisa ser menor que o do solo para que essa água saia do solo e entre na raiz e não o contrário. Que a intenção é absorver água e não perder água, claro, né? Para que esse movimento seja contínuo, o potencial hídrico na região da raiz do xilema da raiz, desculpa, ele é também um pouco menor do que o solo, para que essa água consiga se locomover aqui, da região de maior para menor potencial hídrico. Novamente, dentro do xilema, aqui no tronco, né, a gente teria uma região aqui, momentânea, de um potencial hídrico menor do que a gente viu lá na raiz, para que a água consiga subir, né, consiga ir em direção à região de menor potencial hídrico. Quando a gente chega na parte aérea, a gente percebe que o potencial hídrico da folha é menor que o potencial hídrico do tronco, o potencial hídrico dos espaços de ar entre as folhas lá entre as células lá na folha também é menor do que o potencial hídrico na parede celular e que o potencial hídrico fora da planta, no ar, ele é muito menor do que o potencial hídrico dentro da folha. Isso para que a água consiga ir sempre na direção do menor potencial hídrico, obedecendo aquele gradiente potencial hídrico ao longo de todo o caminho que ela percorre. O que ajuda para que esse gradiente potencial hídrico aconteça? O que as moléculas de água precisam ter? Precisam ter, então, coesão entre elas e adesão às paredes do xilema, e precisam ter também aquela questão, né, da tensão superficial que a gente falou, a coesão entre as moléculas de água, e elas precisam ter precisam ser também tensionadas pelo fenômeno da transpiração.
Então, a água vai sendo perdida molécula a molécula pela transpiração, pela questão da coesão, né, e adesão entre as moléculas em si. Uma vai substituindo o lugar da outra, obedecendo sempre o gradiente de potencial hídrico dentro de todo o caminho da planta. Dentro de todo o caminho que a água percorre na planta, tá? Do solo para a raiz, da raiz para o caule, do caule para as folhas, das folhas para a atmosfera. Sempre obedecendo a um gradiente potencial hídrico no qual a água vai em direção ao menor potencial hídrico. A água como molécula e como substância. Como molécula, a adesão entre as moléculas de água entre si garantem que toda essa coluna de água, ela se mova em sentido ascendente contra a gravidade. Ok? Então, isso, pessoal, é um resumo de tudo que a gente viu em termos de relações hídricas, considerando o potencial hídrico, que é o potencial de realização de trabalho, né, da água, é o potencial que a água tem associado à sua energia livre de se mover entre regiões, de maior para menor potencial hídrico, tá? Sempre obedecendo ao gradiente de potencial hídrico. Lembrando que a gente tem a coesão, a gente tem a tensão superficial e a gente tem também o fenômeno da transpiração que exerce essa tensão, né, essa puxada, essa sucção aí de água dentro da planta, dentro do xilema. Ok? Ficou claro? Tranquilo? Tem que dar uma revista nos conceitos, né? Uma olhada no que a gente conversou aqui, mas se ficou claro para vocês por enquanto, eu já fico satisfeita para a gente falar de uma outra questão. Uma outra questão, deixa eu ver aqui, isso. Existe uma exceção a isso que a gente está comentando agora, uma exceção que é uma forma de haver não uma pressão negativa, que é a tensão no xilema, mas sim uma pressão positiva. Mas é um fenômeno isolado, é um fenômeno de exceção e vai acontecer em algumas plantas herbáceas específicas. Por exemplo, no moranguinho, na videira, no início da vida dela, em algumas herbáceas de jardim, tá? O que vai acontecer, pessoal? Nesse fenômeno chamado gutação, ele vai ser um pouquinho diferente do fenômeno da transpiração e da subida de água pelo xilema, como a gente viu aqui, até o momento. Então, esse aqui é uma exceção, é chamado de gutação. O que acontece no fenômeno da gutação? Ó, tô trovejando com o solzão lá fora. No fenômeno da gutação, a gente tem plantas que têm estruturas específicas chamadas de hidatódios. Hidatódios são como se fossem glândulas, tá? Que são bem relacionadas aqui à região do xilema, e elas permitem a saída de xilema na forma de água, né? Na forma de solução, e não na forma de vapor, como a gente viu até então. Normalmente, essas plantas também fazem a transpiração, tá, gente? Mas o fenômeno da gutação acontece de forma muito específica quando a gente junta um acúmulo de potencial, um alto potencial hídrico no solo, ou seja, o solo está bem encharcado, né? O solo tá bem, com potencial hídrico bem alto, então tem muita água disponível no solo. A raiz acaba acumulando solutos. Quando a raiz acumula solutos, a gente diminui muito o potencial osmótico da raiz. Essa redução faz com que o gradiente externo e o interno sejam muito discrepantes, né? Então, externamente, a raiz está muito alto potencial hídrico e dentro da raiz está muito baixo porque ela acabou acumulando solutos. Então, reduziu aquele componente de potencial hídrico, que é o potencial osmótico, né? Então, fez essa diferença, que era mais ou menos assim, ficar assim, gritante. Associado também, claro, a uma baixa transpiração. Aí, o que acontece com essa solução? Ela vai meio que na pressão para dentro do xilema. Ela não é succionada pela transpiração, porque a transpiração é baixíssima, então ela é meio que empurrada e não tensionada molécula a molécula.
E isso gera esse fenômeno que a gente chama de gutação, que a gente percebe essas gotinhas pequenininhas aqui, super bonitinhas, nas plantas, tá? Mas para que aconteça isso, elas precisam ter uma estrutura chamada de datóide. Então, o fenômeno da gutação acontece de forma muito especial, muito específica, né? Em algumas plantas herbáceas, pequenas, né, de pequeno porte, enfim, nessa situação em que a gente junta alto potencial hídrico, acúmulo de solutos, baixa transpiração, resultando em uma pressão hidrostática positiva no xilema. Arthur perguntou, sabemos da função disso para as plantas ou é só uma decorrência dessa situação? É só uma decorrência dessa situação, Arthur. E provavelmente os hidatódios, eles surgiram nessas plantas que tinham mais propensão, né, ao longo dos milhões de anos aí de história de vida delas, mais propensão de estar em ambientes em que isso fosse possível, tá? Então, eu tive a oportunidade de fotografar isso no meu jardim há pouco tempo, e eu preciso muito lembrar de fazer isso, de colocar essa foto lá no campus virtual para vocês. Alguém me lembra, por favor? Eu coloco lá, tá? E aí, eu faço isso. Toda vez que eu dou essa aula, eu pego essa foto e posto no Instagram de novo, que eu acho isso tão legal, tão diferente. Então, beleza, gente, me lembra para eu colocar lá, tá bom? Para vocês no campus virtual. Ok, então o fenômeno da gutação é a única possibilidade que a gente tem de ter uma pressão hidrostática positiva no xilema, né, contrária ao que a gente chama que é a tensão, porque a tensão é a sucção, é pressão hidrostática negativa, tá? A positiva é como se tivesse alguma coisa empurrando a água dentro do xilema, tá? A negativa, ela está sendo tensionada molécula a molécula, tá? Então, é um fenômeno diferente que, eventualmente, as plantas vão passar. Aí, pessoal, eu trouxe aqui, quase que para a gente finalizar, acho que vai dar para finalizar certinho o tempo, eu trouxe aqui uma situação que ocorre bastante. É seca no Paraná, no Rio Grande do Sul, água em excesso na Bahia, Minas Gerais, isso a gente vê isso sempre. Então, todo ano é a mesma coisa, né? É água demais em determinada região do país, água de menos em outra, é o fenômeno da laninha e outras situações que a gente pode ver por aí, né? Até há poucos anos atrás, o estado de Minas Gerais passava por uma seca grande, e agora é região sul do país, e assim a gente vai. Então, isso traz consequências para a gente, mais ou menos grave, né? Mais ou menos graves, mas tem consequências sim. Então, aqui eu trouxe uma foto, apesar de ser um plantio de soja, né, que é um pouco fora da nossa realidade dentro da disciplina, mas ele traduz bastante o que acontece quando a gente tem um efeito, né, de estresse hídrico ou déficit hídrico. Então, a primeira coisa, o déficit hídrico e estresse hídrico são duas coisas diferentes. O déficit hídrico é uma redução na quantidade de água disponível, tá? A planta está sob déficit hídrico. Agora, se esse déficit hídrico vai ocasionar consequências negativas nas plantas, aí a gente já pode ter uma situação de estresse hídrico, certo? Então, o déficit hídrico pode ocasionar, sim, um estresse hídrico. Nesse caso aqui, essas plantinhas pequenas, né, plântulas ainda, sofreram bastante com a falta de água e acabaram por chegar a quase murcha permanente. Então, isso daqui é um problema muito grande para lavouras, para o agronegócio, né? E às vezes para a gente também, né? Que a gente precisa aí da água, né? E das plantas nativas ou não, bem irrigadas. Aí, pessoal, o que acontece? O que é o diagnóstico fisiológico que a gente faz? Primeiro, existe uma murcha e provavelmente essas plantas estão perdendo mais água e se mantendo muito flácidas. As células vegetais provavelmente estão muito flácidas. O que poderia ser feito? Chover, aguar, claro, né? A gente sabe que a solução mais imediatista seria fornecer água para o solo. Então, mas existem algumas plantas que elas geralmente não têm esse benefício, né,
muitas vezes elas estão em regiões em que o déficit hídrico ele é sazonal. Por exemplo, tem muitas espécies nativas, enfim, que são do estado de Minas Gerais, o cerrado, que seja, e a gente sabe que o cerrado é muito extenso, né? Então, uma planta de cerrado de uma região de transição, aqui em Lavras, que é mais típica de uma região de transição mato-cerrado, uma pluviosidade média de 2.000 milímetros por ano, aproximados, tá? Ou às vezes mais, às vezes menos, é uma planta que tem características muito diferentes, por exemplo, sendo a mesma espécie, mas quando ela ocorre naturalmente lá no extremo norte de Minas Gerais, né? Uma região também, tal, mais de cerrado, mas uma região de pluviosidade média, em torno de 600 a 800 milímetros. Então, essa diferença gritante, né, de pluviosidade anual pode acarretar consequências também. Não estou dizendo que só isso que vai determinar, né, pessoal, várias coisas. Mas uma das coisas que podem ser resultante disso é a capacidade dessas plantas se ajustarem osmoticamente, internamente e não perderem água. Então, evitando que essa situação estressante chegue a esse ponto aqui, ó, algumas plantas, elas conseguem se aclimatar, né, ao estresse hídrico, fazendo o que a gente chama de ajustamento osmótico. O que é isso? Nessa situação aqui, a gente tem uma planta que não faz ajustamento osmótico, então ela perde água facilmente, e uma planta que numa situação de déficit hídrico, ela faz ajustamento osmótico, e ela consegue se manter minimamente túrgida para manter suas funções fisiológicas, tá? E o que essa planta aqui faz que essa aqui não faz? Essa aqui, pessoal, ela vai lançar mão de produzir alguns solutos, como a prolina, e outros aqui, tá? Alguns açúcares, prolina, que é um tipo de aminoácido, e alguns outros açúcares aí de menor peso molecular, que eles vão reduzir muito o potencial hídrico, né, da planta por meio da redução do potencial osmótico, tá? E a redução do potencial osmótico vai fazer com que o solo, que já não tem água, tenha um potencial hídrico similar ou até maior, né, do que aquela planta que está sofrendo. Então, ainda assim, ela vai conseguir absorver a água do solo, ou pelo menos não perder, tá? Porque ela vai reduzir seu potencial hídrico por meio da redução do potencial osmótico. Lembra que eu falei da sacarose, né, que era um soluto não dissociável. Essas moléculas aqui funcionam de forma similar, assim. O que vai acontecer? O aumento da produção delas dentro da célula vegetal, que está em situação de estresse hídrico, vai fazer com que o gradiente de potencial hídrico do solo para a planta ainda exista, e ainda assim ela consiga ou não perder água, porque os potenciais hídricos vão se ajustar, ou perder o mínimo possível, ou até mesmo conseguir absorver ainda a água desse solo que está pobre em água, tá? Então, tem pouca água no solo, mas ainda assim ela consegue fazer com que o potencial hídrico dela seja ainda menor para que ela continue absorvendo e mantenha suas funções fisiológicas minimamente. Então, isso é o ajustamento osmótico, e as plantas que conseguem fazer isso, as plantas que possuem esse mecanismo, são plantas que se sobressaem, né, em situações de estresse hídrico, principalmente os mais severos. Ok? Tranquilo? O que é o ajustamento osmótico? Por enquanto. Deixa eu ver o que eu tenho mais. Ah, não, esse aqui é meu último slide. Tranquilo, pessoal? Ajustamento osmótico tá ok para vocês? Então, vamos de novo. O ajustamento osmótico é a capacidade que a planta tem de produzir osmólitos compatíveis, que essa palavrinha eu não tinha falado ainda. Produzir alguns osmólitos que têm essa função de reduzir o potencial osmótico, né, consequentemente o potencial hídrico, fazendo com que ainda haja um gradiente de potencial hídrico entre o solo e a planta. Então, essa planta, ela consegue reduzir bastante o potencial hídrico dela,
e ela ainda assim consegue absorver água de um solo que tem pouca água disponível. Ok? Tranquilo? Dá um feedback aí para mim, por favor. Está ok? Tá tranquilo. Ok. Beleza, pessoal. Tranquilo. E aí, foi muito intenso hoje? Foi, né? Foi intenso, então, gente, dá uma lida no material, tá? Eu não falei muito disso para vocês na semana passada, mas eu vou deixar algumas páginas de um outro livro, sem ser o livro do Teis, que eu gosto bastante, né? Que está como nossa principal referência, mas eu deixo também algumas páginas referentes ao livro do Kerbauer, que é um livro um pouco menor que o livro do Teis, mas que ele traz conteúdo tão bem quanto, tá? Então, os conceitos principais vocês podem pegar do livro do Teis ou Kerbauer, não tem problema nenhum, tá bom? E na biblioteca a gente consegue acessar virtualmente as páginas referentes a cada parte dessa lá no livro do Kerbauer, ok? Então, vou fazer isso e vou deixar para vocês lá no campus virtual, no formatinho do réu. Belezinha? Muito bem. Nayara, eu não disponibilizo os slides, porque, gente, é triste essa realidade, mas toda vez que eu disponibilizo meus slides, um mês depois, 2 meses depois, eu tenho que ficar mandando mensagem para site de cópia de trabalho, esses clandestinos, porque vira e mexe aparece lá. Então, durante uns 2 anos, eu fiz quase 20 denúncias. Então, eu lamento, mas a minha atitude foi parar de disponibilizar, tá? Eu não disponibilizo. Essas figuras que eu coloco aqui, essa daqui especificamente, ela não está lá, mas tem parecidas e tem muito... cada livro vai ter a sua, né? Esse aqui é um livro em inglês da pós-graduação que a gente usa, que eu não adoto com vocês, mas eu pego uma outra figurinha assim, só porque ela é bonitinha mesmo, tá? Não porque ela tem um conteúdo diferente daquilo que a gente está vendo. Então, é o livro mesmo, tá? A gente não tem apostila, não tem essas coisas, mas olhem lá o livro, coloquem a aula na velocidade 2, dá uma olhada de novo nos slides aqui. Eu sei que é mais difícil fazer isso, mas infelizmente eu não consigo disponibilizar mais, tá bom? Beleza, Nayara? Ok. Muito bem, galerinha. Então, acho que a gente pode parar a gravação